Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o ZRAM, que é um recurso do kernel Linux para criar um espaço de bloco comprimido na memória RAM, que pode ser usado como uma partição swap, um dispositivo de armazenamento de arquivos temporários ou outras aplicações que precisem, entre aspas, de um disco, só que de modo comprimido, né? E a principal função, pelo menos a usada hoje em dia, é usar o ZRAM como uma partição swap em dispositivos ou computadores que não tenham uma swap física no disco rígido, porque a memória RAM ela é muito mais rápida do que o disco rígido. Então, se você tem um computador não com pouca memória, mas com aplicações que vivem fazendo uso extenso de arquivo de troca no disco rígido e coisa e tal, você habilitar esse recurso no seu Debian aí, ou em outras distribuições que não tenham o ZRAM como padrão, como é o Arch Linux, o Manjaro e outras distribuições aí, você pode ganhar performance, né, com o tanto de memória RAM que você tenha aí na sua máquina. Aí o que a gente vê, o que a gente vê por aí nos fóruns e nos sites? É que todo mundo fala, você escuta que o ZRAM é para máquinas que tenham pouca memória. Isso não é verdade. O que acontece é o seguinte: o ZRAM, esse bloco que é criado na memória RAM, ela vai ocupar, obviamente, espaço na memória RAM e também vai roubar ciclos do seu processador, já que ele trabalha com compressão em tempo real, compressão e descompressão de arquivos ou do bloco de memória ou dos dados que estão na memória RAM e na swap. E isso rouba, então, ciclos do computador. E não adianta você ter um computador com um processador perereca, com pouquinha memória, que isso não vai ajudar muito na performance da máquina. Claro que você vai notar, principalmente se você tem um disco rígido normal, e até mesmo o SSD, você vai notar uma pequena melhora, só que quanto mais você vai usando a swap, você sente que o processador começa a trabalhar mais, porque ele precisa também dar conta do recado, né? E o próprio kernel, ele controla a prioridade entre a memória RAM disponível, a swap, os arquivos que estão sendo compactados, e essa compactação é a mágica entre aspas, se é que se pode dizer assim, é a mágica do sistema. Então você tem dois compactadores padrão no Linux, que é o ZSTD e o LZ4. Então o ZSTD ele tem uma maior capacidade de compactação, se eu não me engano a relação é de 3:1, e o LZ4 ele tem velocidade. Então você tem que escolher aí qual você vai querer usar no seu sistema em função do tipo de processador que você tem. Então isso não é para máquina perereca. Vai melhorar, pode melhorar o desempenho, mas se você exagerar muito, vai ficar pior do que era antes. Então o que a gente está vendo aqui? O programa que a gente vai instalar, então, seria esse aqui. Onde a gente vai vir aqui. Vai procurar aqui no sacanão. Procura por ZRAM. Você vai instalar esse ZRAM Topos. Aí depois de instalar aquela coisa toda, a gente vai fazer aqui a configuração. Então, o arquivo de configuração ele fica aqui, ó. Default ZRAM. Aqui você escolhe o algoritmo. Então, essa máquina aqui, como está mostrando o conk aqui em cima, ele é um i3, ele está usando 2 processadores, ele tem 2 GB de memória para swap e 2 GB para RAM. Mas ele não tem disco rígido, ele não tem swap no disco rígido dele. Então tá aqui. Ele tem aqui a swap não, o arquivo que eu fiz na instalação desse sistema aí. Mas eu desativei a swap, então ele está funcionando só mesmo na ZRAM. Aí por que eu falei que você tem que ter memória? Porque, como eu falei antes, essa memória aqui, trabalhando dentro da capacidade de compactação do algoritmo que você escolheu aí para fazer o trabalho,
ele vai ocupar a memória RAM também. Então você tem que ter uma certa memória RAM para você criar a swap e ela poder, entre aspas, caber aqui dentro da memória RAM. Aí, então, a gente controla nesse arquivo aqui, etc. Default ZRAM, swap. O algoritmo é o ZSTD, você pode experimentar o LZ4. Ou aqui você escolhe a porcentagem de memória RAM que você tem na sua máquina, ou aqui o tamanho. Então, aqui eu preferi usar o tamanho. Estou criando aqui um disco swap de 2 GB. Isso não significa que ele vai usar 2 GB da memória RAM para fazer a swap. O arquivo lá, o algoritmo de compactação, ele vai, dentro da medida do possível, ele, com a taxa de compressão dele, ele vai tentar fazer, encaixar, e o sistema vai tratar de fazer entre arquivo de paginação, as prioridades e tal, e a memória RAM disponível. Você pode também fazer isso daqui. Deixa eu ver aqui. Aqui você muda a prioridade, né? Que aqui você está dando prioridade ao arquivo de troca, ao invés da memória RAM. Você dá prioridade ao ZRAM para funcionar em relação à memória RAM disponível. Então, aqui, por exemplo, como é que eu consigo fazer essa mágica aqui? 4.096. Eu estou com o dobro da memória RAM disponível. 4x. Então, vamos dar um reboot. Então, vamos ver aqui em cima no o que vai acontecer. Fiquei com 4 GB. Eu falei, como é que eu posso ter 4 GB de swap num bloco de memória dentro de uma RAM que só tem 2 GB? Como eu falei, é a compactação. O problema, então, isso aqui deveria funcionar, já que o ZSTD, ele tem assim uma taxa de, se eu não me engano, de 3 alguma coisa para 1. Então eu poderia ter aqui talvez 6 GB de memória, 6 GB de RAM, só que nem todos os dados em memória eles podem ser compactados. Uns podem ser compactados mais, outros podem ser compactados menos, mas uma média aí que você pode fazer seria de 2 para 1. Então o certo seria eu fazer isso daqui mesmo. Se eu tenho 2 GB, eu posso botar de 4, 2 para 1. Isso eventualmente pode sobrecarregar sua máquina, então botar o mesmo 2048. O mesmo da memória RAM. Se você tem 8 GB, por exemplo, você pode botar metade, que vai funcionar também. E agora a gente vai para o X, deixa eu dar um restart swap, e voltei para os meus 2 GB lá e tal. Então, conforme vai a memória RAM, ela vai sendo utilizada, os dados, conforme você vai abrindo, eles vão sendo jogados na memória, na swap, e você vai eventualmente notar que, conforme você vai abrindo os programas aqui, a CPU começa a funcionar com mais. Vamos fazer aqui. Ele vai abrir esse, vai abrir esse, vai abrir esse, vai abrir esse, vai abrir todo mundo. Então a gente está vendo lá, processador a 100%. A memória SOB já está começando a ser usada. E o funcionamento do ZRAM é nesse sentido aí. Ele diminui os acessos que você vai ter ao disco rígido se você precisar eventualmente de memória swap para complementar o uso da sua memória RAM na sua máquina aí. Aí, quando você chega num limite em que o ZRAM não consegue conciliar swap com a sua memória RAM, o processador vai a 100% e o seu sistema trava porque ele não tem para onde mandar arquivo, já que você não tem uma swap física no seu disco rígido. Você pode também criar uma partição de disco rígido na sua máquina aí para usar ela como um swap complementar, só que vai diminuir um pouco do desempenho, já que o disco rígido ele é mais lento do que a memória RAM aí, no nosso caso aqui. E conforme você vai botando coisa aí para rodar na sua máquina e tal, na falta de memória RAM para gerenciar tudo isso que você está abrindo aí,
o próprio sistema ele tenta matar alguns processos aí, alguns programas que eventualmente não têm a mesma prioridade de uso em relação ao tempo que ele está aberto na máquina. Ele dá uma interpretação própria ao que pode ou não fechar e acaba tentando fechar certos programas para tentar liberar recurso para alocar outros aí, fica naquela briga danada, o sistema trava ou reinicia a interface gráfica para apagar tudo que está aberto na seção do usuário e você começa a usar esse negócio de novo. Então, o recomendado, se você tem até 4 GB de memória na sua máquina aí, e você tem até assim um i3 de quinta geração, já um i3 i3 e 5, você pode usar o ZSTD sem problema nenhum, o algoritmo de isso aqui, né? O algoritmo aqui de compressão. Até 4 GB você pode colocar também a metade ou os 4 GB de memória RAM que você tenha disponível aí para fazer e tal. Se você tem 8 GB, igual a minha máquina principal, 4 GB é mais do que suficiente para fazer a swap. E você tem também aqui embaixo, você tem a prioridade em que é dado para uso da ZRAM, no caso ZRAM swap, em relação à memória RAM do seu sistema. Então, é uma questão basicamente de equilíbrio que o sistema precisa para usar a memória RAM e a memória swap, já que essa swap ela vai estar dentro dessa memória RAM aqui e tem lá um recurso de virtualização, por assim dizer, com compactação de dados, que vai fazer essa mágica aí. Então, ele não aumenta a sua capacidade de RAM, mas sim a responsividade do seu sistema quando você trabalha com disco rígido rotacional, sem ser SSD. SSD também funciona legalzinho aí. E também você não pode esperar milagre se você tem uma máquina perereca aí, o próprio processamento dos dados aí vai acabar tirando o ganho, entre aspas, que você pode eventualmente ter usando ZRAM, devido ao uso do processador aí para fazer as requisições de compactação e descompactação on the fly, como falam, né? De acordo com a demanda do seu sistema aí. Então isso aí serve para ser experimentado no Debian, que ele não vem com esse recurso instalado por padrão, como já vem em outras distribuições aí e tal. E você aí pode experimentar aí Debian e outras aí que não tem esse recurso, né? Vou dar um Ctrl X aqui. E aqui você faz o comando para você saber como é que está isso. Tem -H. Aqui é o que você tem de uso aí na sua máquina. Você tem o ZRAM CTL. Aqui você tem o total que está sendo usado na memória RAM. Como tem 2 processadores, ele cria duas vias, né, de compactação e descompactação. Os dados aqui, disco size de 2 GB, dados de 200 e 600 e blau. Dados comprimidos aqui, 121 megas, não é muita coisa, né, mas está dentro do esquema aí do programa. Esse 121 é de acordo com essa demanda que está sendo usada na máquina. Conforme você vai usando mais programa, mais arquivos abertos, e conforme a swap vai sendo preenchida, isso aqui, a taxa de compressão vai aumentando também dentro daquele limite, já que todos os dados não podem ser comprimidos na mesma velocidade e taxa de compactação em relação a outro. Você vê muito isso aí, por exemplo, em documentos do Word, que você usando o WinZip, você consegue fazer um arquivo do Word baixar para 30% do tamanho que ele era antes, e um arquivo MP3 do mesmo tamanho do arquivo de Word não compactado, você só consegue tirar 10 ou 20K de tamanho dele quando você faz a compactação. Então, em termos de dados na memória RAM, é o mesmo tipo. Então, o sistema ele já inicializa junto do sistema, quando você instala, faz a configuração lá do arquivo, etc., default, ZRAM swap, reiniciar a máquina, ele já aparece. Por isso que eu gosto de usar o conc para ficar mostrando aqui dados de uso da máquina, uns dados mínimos de uso da máquina aqui, para saber como é que está a situação. Então,
Aí o que acontece? Quando você chega no limite da swap de 100% e não tem mais nada para jogar lá e começa a RAM a ser mais utilizada, quando a RAM chegar a 80%, já que parte da memória RAM está sendo usada para segurar isso daqui, é aí que começa o gargalo, então, da máquina, do sistema tentar matar processos para ver se consegue alocar o que você está precisando aí. Aí, quando não consegue, o sistema entra em conflito com ele mesmo, ou reinicia, ou trava a máquina, ou a sessão do usuário é fechada, você entra de novo na máquina para todo o trabalho que você estava fazendo no seu sistema aí, todos os programas eles são, por assim dizer, fechados, e você fica com tudo livre de novo para começar a fazer o uso aí do seu sistema. É claro que ninguém vai abrir 50 mil programas igual eu fiz aqui, mas esse ZRAM, ele melhora bastante o desempenho de máquinas pererecas aí, mas eu aconselho mesmo a você, assim que você tiver, os 3 primeiros upgrades que você pode fazer sem ser trocar uma máquina nova. Primeiro, o SSD. Botou SSD, você vai ter uma nova vida no seu computador, por mais bunda que ele seja. Segundo, se você conseguir, botar memória RAM, mais memória RAM, ou atualizar que você já tem. Então, por exemplo, esse notebook aqui, ele tinha 4 GB de memória RAM. Na verdade, ele tinha 2 GB de memória RAM, um 333. Eu arrumei mais um pente de 2 GB, ficou com 4, e agora eu troquei os 4 por os 2 GB, os dois pentes de 2 GB por 2 de 4, só que 1.600. E o processador, que era um 2184, um i3 de segunda geração, eu troquei por um i3 de terceira geração, e isso aqui ficou um desktop legalzinho. Esse aqui é o notebook que eu uso como desktop, já que a tela deu defeito, e as partes que precisam ser consertadas é mais cara do que... É quase o mesmo preço de um notebook novo. Então eu desmontei ele todo, tem vídeo aí no canal falando sobre isso aí, e ele está sendo usado 100% aqui como desktop, fazendo os vídeos que eu boto aí na internet, navegar, fazer conversão de áudio e vídeo, máquina virtual, como a gente está vendo aqui. Essa máquina aqui é uma máquina virtual em full screen. E a gente vê aqui, por exemplo, que com esses programas abertos aqui da máquina virtual e os programas que estão aqui por trás da máquina virtual, você tem aqui, só tem 69% da memória RAM está sendo usada, a swap nem está sendo usada, e o processador está em 39%. Então, ficou bem azeitadona essa máquina aqui, com o ZRAM também funcionando, e isso aí é uma usabilidade que você pode tentar ver se vai ficar legal no seu sistema aí. Então, o negócio é o uso, né? Lembrando que, então, levando em consideração a compactação de 2 para 1, se você tem 2 GB, você pode colocar 2 GB de memória RAM swap na sua configuração. Se você tem 4 GB, você pode botar 4 GB também. Eu sempre aconselho colocar metade do que você tem. Se você tem 8 GB, coloca 4 e a funcionalidade vai ficar bem melhor, principalmente se você estiver usando um disco rígido normal aí. Então, é isso aí. Então, esse aí é o vídeo que eu queria fazer, depois de 2 semanas fazendo testes em máquinas virtuais aí e tal. E se você gostou do vídeo, já sabe, né? Você assina o canal aí, dá um joinha, ativa aí as notificações, mostra para os amigos, divulga nas redes sociais, feida, pum, fuma, solta um barro aí, dá-me se não quiser ou não gostou, eu quero que se exploda que eu tô cagando. E depois a gente vem com outro vídeo maneiro aí sobre qualquer coisa. Então, valeu!